Que em nome de Jesus o Senhor elimine toda distração, toda inquietação das nossas almas e que em nome de Jesus a tua palavra tenha liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Paz. Paz, igreja. Vocês estão bem? Ó, glória. Ô, glória. Tava com saudade de pregar, uai. Tem uns tempinhos já aí que eu não ministro. Hoje eu vou tentar usar o computador, gente. Vou tentar. Porque, ó, tá vendo? Fico atrás dele quase, ó. É muito alto. Ou então a gente podia pegar... Não, tá bom. Pensei em pegar a mesa, mas deixa. Vou tentar aqui. É bom que eu enxergo bem, né? Vamos lá, pessoal. Glória a Deus por esse tempo, por esse culto, por esses dias. A gente está muito feliz com o Senhor, feliz que o Pedro Lucas chegou. Glória a Deus. O Pedro Lucas chegou, a família cresceu mais um pouco, né? E o pastor Ico está aqui, de licença paternidade, mas está aqui, você viu? Como é que pode? Ai, ai. O Levi tirou 2 meses, brincadeira. O Levi, a gente pensou assim, ele mudou de igreja e não avisou. Brincadeira, Levi. Foi. A gente ficava fazendo piada com ele na época, né? Mas como passar rápido, né? Você vê ali, já está com 2, daqui a pouco o Pedro Lucas também está com 2 anos e assim vai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esse tempo. Vamos dar início aqui, né, a mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse tempo. E se você estiver anotando, você pode escrever aí. O tema é o convite, tá? O convite. Eu tenho meditado nessa palavra já tem um tempo, né? Tem bastante tempo, já tem alguns meses que eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho ruminado, eu tenho, sabe, digerido essa mensagem e orando, né, ao Senhor para entender qual parte dela nós deveríamos compartilhar com a igreja, né? É uma mensagem grande, mas dividir em etapas, e aí, conforme for possível, eu vou ministrando as partes, as etapas dessa ministração, né? E hoje vai ser a primeira parte dela, né? E fala sobre esse convite. Que convite é esse? Fala do convite do viver pela fé, do convite de viver pela palavra que o Senhor tem, né? Primeiramente. E aí a gente vai falar de algumas pessoas que viveram isso, né? E 2, principalmente, a gente vai pontuar a vida de Ló e a vida de Noé, que foram 2 homens que receberam um convite. Os 2 receberam um convite, uma ordem, uma palavra. Só que cada um reagiu de forma diferente a essa direção e a esse convite, né? E eu vim orando e pensando sobre isso, tentando avaliar o cenário, sabe? O contexto que tanto Ló quanto Noé foi antes de Ló, né, estava vivendo naquele tempo, né? Eu não sei se você já ouviu a história, a gente vai ler aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a história, vamos relembrar. Mas, ai, obrigada, viu? Oh, glória, o som melhorou, aleluia. Você vai ver que essas 2 famílias, tanto Ló quanto Noé, eles estavam vivendo um tempo de juízo de Deus. Um tempo em que as coisas estavam muito difíceis na terra. Um tempo em que não havia homens justos, não haviam pessoas justas. E o Senhor achou Noé justo. Um Noé justo. E Ló foi achado por causa da intercessão do tio dele, por causa do pedido e da oração e do clamor do tio dele, Abraão. Porque ele nem estava tão alinhado assim, não. Foi a misericórdia da intercessão que achou Ló, né? E vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 2, que vai trazer um pouquinho desse contexto daquele tempo, mas também que se aplica muito ao que a gente tem vivido hoje. Vocês concordam que nós estamos vivendo um tempo de juízo? Nós estamos vivendo um tempo do fim? Vamos falar logo a palavra mais direta ao ponto. Estamos vivendo um tempo de juízo, um tempo de fim, né?
E se a gente acha que não, se a gente acha que ainda tem muita coisa para acontecer, enganado nós estamos. Por quê? Está tudo desenhado. Essa semana a gente estava... Miquel estava assistindo lá em casa um documentário, né? Sobre questões políticas, né? E aí eu falei para ele, tá vendo aí? Tá tudo desenhadinho. Tá tudo desenhadinho, né? Na história. Tá tudo se desenhando, tudo se desenrolando para o que vai acontecer em breve. E nós, que somos cristãos, acreditamos que em breve vai acontecer um novo tempo de juízo. Que a gente está se aproximando de um novo tempo de juízo. Como que a gente sabe disso? Porque o nível de iniquidade aumenta muito. Quando o nível de iniquidade, de maldade, de pecado aumenta de forma sobremaneira, ao ponto da gente nem estranhar mais, e nem chorar mais com as dores, e com as angústias, e com situações que são de deixar a gente perplexo, significa que, às vezes, até a gente que é cristão também já está normalizando situações que a gente deveria chorar e clamar, né? Então, assim, a frieza, o nível de iniquidade, o nível de injustiça, o nível de pecado, de desobediência, de afastamento de Deus está muito grande. Então, isso é uma evidência clara que um tempo de juízo está chegando novamente. Por que o juízo chegou lá para Ló, o sobrinho, na cidade de Ló, de Abraão? Porque havia muita iniquidade, desobediência, havia muita... coisas terríveis ali naquele lugar. Então, o Senhor decidiu encerrar aquele tempo, encerrar aquele ciclo, aquele lugar. Assim como também no tempo de Noé. Ninguém queria ouvir a Deus. Apenas Noé queria ouvir a Deus. Então, o Senhor também precisou exercer ali naquele lugar juízo. Mas vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e os pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, a gente vê que o espírito que agora opera no ar, nas potestades, nas questões espirituais, e também que está operando agora, é o espírito que opera dos filhos da desobediência, daqueles que infligem, daqueles que vão contra a lei de Deus, daqueles que vão contra o mandamento do Senhor, né? E você sabe muito bem como andam as coisas, em todos os lugares, em todas as realidades. É como se nós fôssemos um peixinho contra uma correnteza gigante, não é? A sensação que a gente tem, às vezes, é que a gente é um peixinho dentro de uma correnteza e tem uma quantidade de cardume de peixe indo na mesma direção e a gente está vindo na direção contrária, né? Que é a direção da palavra, que é a direção da ordem, né? Do preceito do Senhor. E em Apocalipse 22, também você vai pegar, pode abrir lá. Apocalipse 22. Me ajuda a pregar aí, varão. Me ajuda aí. Apocalipse 22 diz assim, 22:11. Já lá no finalzinho, né? 22:11. Pode ser no 10, tá? Então, me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se.
Algumas versões está assim: quem é justo, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ou suje-se mais. E quem está justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É isso que fala em Apocalipse 11 e 12. Então aqui está mostrando nitidamente que quem é sujo vai sujar mais nesse tempo. Quem é justo precisa buscar mais justificação, mais santificação. Quem é santo precisa buscar. Mas qual está sendo o desafio, Marília, nesse tempo? Está sendo não ser contaminado pelo espírito dessa era. O desafio está sendo não ser contaminado pelo espírito dos filhos da desobediência. Não é? Qual é o desafio do agora? O desafio do agora é a gente realmente se santificar mais. O desafio do agora é a gente realmente se justificar, sabe? Ser mais justo. Ser mais santo. Queimar mais, sabe? De amor por Jesus. Sabe? O desafio de agora é ter mais presença na nossa vida. Gente, nunca foi tão desafiador. Nunca foi tão desafiador. Sabe? Em toda a minha vida cristã, eu nunca vi tanta frieza espiritual. Eu nunca vi tanta frieza espiritual nos meus 30 anos de evangelho. Como nós temos visto. Sabe? Isso me gera um temor muito grande no meu coração. Porque eu falo, Senhor, eu não posso correr a minha jornada até aqui. Eu não posso fazer essa corrida até aqui. E agora, eu diminui o ritmo da santificação. E agora, diminui o ritmo da presença. E agora, eu diminuo o ritmo da busca e da dependência e da fé. E eu começo a me esquecer do convite. E eu começo a me esquecer do porquê que eu corri até agora. Do porquê que eu caminhei até aqui. Sabe, amados, eu estou falando também para pessoas que já caminharam uma jornada. E você vai ver que isso vai se aplicar não só à jornada cristã, mas na sua casa, na sua família, nas suas lutas, nos seus desafios, né? É uma palavra de renovo mesmo. É uma palavra, sabe, de entendimento para o tempo que a gente está vivendo. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, 4, o Senhor me deu uma palavra sobre a igreja, sobre a noiva. Numa madrugada, o Senhor me deu uma palavra numa madrugada. E eu escrevi aquela palavra rapidamente, eu tenho ela, ministrei ela aqui uma vez. E essa palavra, ela falava sobre o esfriamento que viria. Falava sobre o esfriamento tenebroso que viria, não é? E quando a gente olha ao redor e a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo, em todos os contextos, existe sim um espírito que está agindo para gerar afastamento da presença, frieza, sabe? De desistência, sabe? Desistência da esperança, da palavra que Deus tem para a sua família, desistência dos projetos que Deus tem para a sua casa, aquelas palavras que o Senhor falou que vocês viveriam, sabe? Lá no início. Aquelas palavras que enchiam o coração de esperança, né? E a gente vai se esquecendo. Então, a vinda do Senhor vai acontecer. A vinda do Senhor está aí, em eminência. Tudo que a gente está vendo acontecer está apontando para isso. E o nosso objetivo como igreja é colocar você como participante do que Jesus preparou para os dias mais proféticos da humanidade. Nós estamos agora vivendo os dias mais proféticos da humanidade. Noé queria ter visto isso. Você está entendendo? Abraão queria ter visto isso. João Batista queria ter visto isso. Paulo queria ter visto esse dia. O dia
da volta do Senhor. O dia. E nós estamos em eminência de visualizar. Eu não sei se você percebe, mas está muito próximo. Está palpável, amados. Eu vejo, eu consigo sentir ele vindo pelos montes, saltando pelos montes, como diz a palavra. O meu amado vem saltando pelos montes. Ele vem. E a gente, como igreja, precisa lembrar do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós não somos daqui. A sua casa não é aqui, Darla. A sua cidade não é aqui. Tudo isso é passageiro. A nossa casa, a nossa cidade, o nosso lugar é Sião. Sabe? E a gente precisa se lembrar que tudo que o Senhor fez na história da igreja, na história da humanidade, é para que a gente chegasse a esses dias, os dias mais proféticos que a humanidade já viu. Só que junto com esses dias mais proféticos que a humanidade já viu, a gente também tem a frieza tenebrosa. A gente tem a falta de amor. A palavra de Deus fala que no tempo do fim, o amor se esfriaria. E a gente vê filhos contra pais, e pais contra filhos, esposo contra esposa, esposo contra, né? A gente vê o caos instalado, sendo que nós deveríamos estar vivendo um tempo de alinhamento. Nós deveríamos estar vivendo um tempo de ajuste, um tempo de preparação, sabe? Um tempo de temor, um tempo de aguardo. Mas não é um aguardo passivo. É um aguardo que apressa. É um aguardo que apressa. Jesus, pode vir. A gente está aqui, ó. Mais um dia. Preparando. Eu imagino Noé, dentro daquele contexto dele, construindo aquela arca. Quantos anos construindo aquela arca? Uma pecinha de cada vez, uma madeira de cada vez. E conforme ele construía, se apressava o dia do juízo. Né? Então, nós estamos vivendo esse tempo, só para introdução, qual é o cenário, o tempo que a gente está vivendo. O espírito de agora é o que opera nos filhos da desobediência. E o Senhor me deu uma palavra, que a primeira vinda de Jesus, ela foi precedida por João Batista. E a sua volta terá também uma geração de profetas, uma geração de homens, de mulheres, banhados por devoção ao Cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas antes que João Batista viesse, a igreja viveu 400 anos de silêncio profético. 400 anos, a igreja viveu um hiato. 400 anos não teve profecia, não teve profetas. E João Batista veio lá do deserto preparar o caminho do Senhor. João Batista saiu lá do deserto, preparando e avisando. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando, né? E ele veio trazer a renovação da mensagem, do aguardo, da expectativa para o retorno, né? Para a chegada de Jesus, do Salvador. E João Batista, ele é um modelo de sacerdócio, ele é um modelo profético de sacerdócio e de nazireado muito interessante para a gente avaliar, né? Mas outro dia a gente vai avaliar mais profundamente. Mas o que eu estou querendo trazer? João Batista veio, preparou o caminho para Jesus, depois de 400 anos de silêncio profético. Agora eu te pergunto, Rodolfo, a gente está vivendo um silêncio profético? Não. A gente está vivendo o maior derramar do Espírito Santo sobre a terra. Aí você fala, mas eu não estou vivendo isso. Então busca viver, porque Ele está derramando. Eu não estou vivendo isso ainda. Meu irmão, então vai atrás, porque Ele está derramando. Ele está derramando algo extraordinário sobre a terra. É uma porção fresca, é uma porção nova.
É uma porção, sabe, que repara, que tampa as brechas, sabe, que passa betume nas madeiras que precisa passar, sabe, é uma porção que enche, que capacita, que renova, é uma porção, sabe, que abre os nossos olhos para ver o que precisa ser visto, é uma porção, sabe, de derramar, que guarda o nosso coração. Então, amados, tem algo novo sendo derramado do Espírito nesse tempo. Porque a palavra de Deus fala que quando chegasse o tempo do juízo e do fim, seria derramado. Então, o que está sendo derramado hoje, Alice, é muito excelente, muito maior do que foi derramado em Pentecostes. É muito mais poderoso ainda. Só que a gente tem que decidir se a gente vai tocar ou não nisso. A gente tem que decidir se a gente vai querer alcançar isso ou não. Ou se a gente vai querer viver uma vida normal, com um nível de presença normal, com um nível de culto normal, com um nível de adoração normal, com um nível de cura normal dentro da medida, com um nível de almas e vidas sendo ganhas dentro da normalidade. A gente tem que decidir. Ou se a gente vai viver o derramar preparado, o derramar que foi anunciado, que foi prometido para esse tempo. Então o Senhor prometeu que nos últimos dias haveria um derramar. Então, quanto mais perto do fim, mais os últimos dias, mais também estaremos próximos de viver a plenitude desse derramar. Só que um derramar coletivo, ele vem de busca pessoal, ele vem de expectativa pessoal, ele vem do secreto, ele vem de dentro para fora, sabe? E a missão mais árdua não é derramar o Espírito Santo. Para Deus é assim. A missão mais árdua não é o derramar do Espírito Santo, não é o Pentecostes. A missão é preparar os odres que irão suportar esse derramar. O que é um odre? O odre era uma bolsa de couro que se colocava vinho. Uma bolsa de couro que se colocava vinho dentro. Se essa bolsa estivesse velha, o couro estivesse velho, quando colocasse o vinho novo dentro, ia arrebentar a bolsa. Por quê? O vinho, ele fermenta, ele se movimenta, ele produz gás, né? Ele se movimenta, ele produz um dínamos, né? Um poder dentro ali, né? Então, se esse odre, se essa bolsa de couro tiver velha, tiver dura, rígida, inflexível, quando esse vinho novo derrama, arrebenta. E talvez você esteja, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver, o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor falou e o Senhor quer muito derramar. Só que Ele precisa primeiro transformar, renovar o seu odre. O seu odre precisa ser novo também. A sua estrutura precisa ser nova também. A sua visão precisa ser nova, precisa ser renovada também. Porque senão não suporta o vinho novo. Não suporta o derramar para esse tempo que Ele quer derramar. Que é muito além do que eu recebi há 20 anos atrás. Amados, já foi incrível o que a gente viveu há 20 anos atrás. Já imaginou o que Ele está preparando a gente para derramar agora? Você está entendendo? Alice, são milhares e milhares de almas. São milhares e milhares de batismo. É cura, é poder, é sinais, é aleijado andando, é depressão, é esterilidade sendo curada. E eu vejo que o Senhor está nos sacudindo e dizendo, eu quero um odre novo. Eu preciso de um odre novo, que suporte o novo.
E aí entra essa referência que eu li, que eu falei do odre, está lá em Mateus 9,17. Depois você pode dar uma estudada. E aí o Senhor falou algo comigo. Quando o Senhor estava gerando essa palavra no meu coração, o Senhor falou comigo: filha, é preciso estabelecer comportamentos que renovem o odre. Fala comigo, é preciso estabelecer comportamentos que renovem o odre. Se não houver uma mudança comportamental, se não houver uma ação, não existe uma renovação. E a gente nunca vai suportar o novo. E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei: tá, Senhor, o que eu tenho que fazer? Desde a minha infância, Senhor, eu ouço o Senhor falando que ia derramar, e que eu ia fazer parte disso, que ia viver isso. Desde a minha infância, Senhor, eu ouço palavras, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. O Senhor falou que eu faria parte disso. O que eu faço para viver isso? E Deus falou: eu preciso que você estabeleça comportamentos que te renovem como odre. Porque você está um odre velho, você não suporta o novo ainda. E aí eu comecei algumas ações pessoais de busca, de renovo, de movimento, sabe? Senhor, eu quero mais fome, eu quero mais sede, eu preciso de mais fome, eu preciso de mais sede. Troca todo esse odre, troca toda essa estrutura rígida, inflexível, essa estrutura, sabe, que serviu para aquele vinho velho, mas que não serve para o que o Senhor quer fazer novo, porque o Senhor falou que ia fazer. Comportamentos que renovam o odre, para absorver e suportar o vinho que o Senhor está prestes a derramar. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer e se movimentar, mas é necessário uma ação, é necessário que a gente se movimente, é necessário. E aí agora a gente vai vir de volta para o juízo. Vamos voltar para o início. Vamos voltar de novo para o início, para a palavra. Hebreus 11 fala de homens que o mundo não foi digno de conhecer, mas foi reservado a minha e a sua geração, o conhecimento de Cristo. A Bíblia fala em Hebreus 11 de Abraão, de quem mais? Fala dos pais da fé, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Noé, fala de Enoque, fala só dos referência, não é? Mas Jesus se revelou a eles só em sombra, Rodolfo. Só em sombra. Jesus se revelou a Noé através da arca. Só uma sombra. E para nós, hoje, nós temos a arca revelada por completo, que é Cristo. Arca significa um lugar de proteção, significa um cesto de proteção, que é o mesmo cesto que foi colocado, o mesmo significado do cesto que foi colocado Moisés. Significa arca, cesto de proteção. Isso aponta para Cristo. Eles só viram a sombra. A gente consegue ver o Cristo todo. A gente consegue experimentar, viver com o Cristo todo, todos os dias. E a gente se esquece. E a gente espera das pessoas. Mas é sobre Cristo. É sobre a suficiência de Cristo. Então, esse convite é ao sacerdócio, aqueles que vão provar a vinda do Senhor, que é o nosso caso. Nós já estamos provando os dias da vinda do Senhor. Ele fala sobre pessoas que estejam dispostos a viver segundo a vontade de Deus. Noé transformou e estabeleceu uma nova realidade a partir da sua fé e obediência. Naquele tempo de Noé,
Havia algum homem como Noé, mas ele recebeu um convite. O convite foi: faça uma arca para mim, assim, 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 e todas as especificações. Quem era Noé? Noé, ele era um agricultor. Ele não era um engenheiro, Luan. Ele não entendia nada de construção. Nunca ninguém tinha feito nada parecido com uma arca. Nada. Nunca ninguém tinha, naquela geração, tinha visto chuva. Porque não chovia naquele tempo climático. Que doideira. Para que você está fazendo a arca? Porque a terra vai encher de água. Que água? De onde? Como assim? De onde vai vir essa água? Você ficou doido? Você ficou maluco? Deus falou. Deus falou. Deus falou. Ele estabeleceu uma nova realidade com base no convite de fé, no convite da palavra, da promessa, da obediência que ele precisava responder. Entende? Então, lá em Mateus 24, pode pegar lá em Mateus 24? Mateus 24, pode colocar aqui no quadro. Vai falar sobre o fim. Mateus 24 é o versículo que fala sobre o juízo, não é? E cita quem? Noé. Cita Noé. Mateus 24, você vai pegar o versículo... É o versículo que fala especificamente sobre os dias de Noé. Do cenário de apostasia. Peraí, vou pegar aqui. Esqueci de anotar o versículozinho bem aqui. Obrigada. Então, no Mateus 24, 37, cita ele. E diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, e casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, e será levado e o outro deixado, e assim vai. Então, a gente vê que havia um manifesto de juízo nesse tempo. Noé ouviu, obedeceu, construiu algo, ele gerou uma nova realidade a partir de algo que não existia, só porque ele entendeu que era um convite real, que não era brincadeira. Entende? Então, dentro daquele cenário, Noé era o homem que ouvia a Deus com clareza. Apesar da apostasia dominante que governava, né, aquela era, aquele tempo lá, o padrão de justiça na vida daquele homem tornou o juízo manifesto. O que isso significa? Significa que todo mundo ao redor era caído, pecador, pecaminoso, perdido. E Noé destacou, apareceu como um justo. Então ele subiu o nível do padrão de justiça. Ele mostrou o padrão de justiça. O padrão é esse. Deus falou: eu quero o padrão de Noé. Então quem não tiver dentro do padrão de Noé, não serve. Então o comportamento, a postura, a vida dele trouxe o juízo para os demais. Para que o juízo seja manifesto, é preciso levar em conta que deve haver um Noé, um instrumento de Deus usado para ser o padrão de conduta. Vamos falar de nós agora, cristãos. Amados, qual é o padrão do cristianismo que a gente está vivendo? Será que a gente está subindo o nível? Ao ponto do Senhor olhar e falar: eu encontrei alguns justos. Eu preciso descer. Chegou o dia do juízo.
Eu encontrei famílias justas, eu encontrei famílias que estão me obedecendo, que estão seguindo, estão ouvindo claramente, estão atentos, estão construindo a arca, estão aguardando a água, estão aguardando cada passo eles estão esperando. Então agora eu posso exercer juízo sobre os filhos da desobediência, porque a Bíblia fala que a ira está reservada aos filhos da desobediência, não porque ele é mau, mas porque a disciplina, ela existe, porque ele ama. Ele ama. Então o padrão de justiça daquela família trouxe juízo. Aí eu lembro daquela mensagem: quem tiver que se santificar, se santifique mais. Quem tiver que ser justo, seja mais justo. Não é? O que o Senhor está querendo dizer para nós? É tempo, sim, de ser mais justo. É tempo de ser mais santo. É tempo, sabe, de buscar mais. E não só, sabe, nós como adultos, mas a casa, a família. Sabe, a arca, Noé levou a casa, a família. Porque quando o Senhor olhar para a terra e Ele vê muitas famílias e muitas pessoas se levantando num padrão de justiça e falando: nós não vamos fazer como o mundo faz. Nós não queremos fazer como os filhos da desobediência faz. Nós queremos seguir a direção e a orientação do Senhor. Nós queremos, mesmo que isso nos custe, mesmo que a gente seja perseguido por causa da verdade, mesmo que a gente não seja compreendido, mesmo que a gente perca, nós queremos seguir o padrão de justiça excelente de Deus. Aí a gente apressa a vinda do Senhor, porque Ele olha para a terra e Ele fala: achei. E agora eu não achei só um Noé, eu achei milhares de Noés. Eu achei vários, né? Que você seja um desses. Amém? Então o padrão de Noé condenou o mundo, porque gerou uma métrica. Agora tinha Noé, Noé estava aqui. Os filhos da desobediência estavam aqui. Gerou um padrão, gerou uma referência, não é? Referência. Então o seu comportamento e sua prática de justiça, a sua bondade estabeleciam um padrão de santidade que o homem deveria ter. Como aquele mundo escolheu o caminho oposto ao de Noé, ele foi condenado. Noé foi um pregador da justiça com a sua própria vida. Noé pregou? Noé ficava pregando para o povo? Não. Você precisa pregar? Sim, mas pregue com a sua própria vida. Seja santo, seja justo, santifique-se mais, seja mais justo ainda. Mais justo que a própria justiça, como diz meu marido. Amor, toda hora que tu quer ser mais justo que a própria justiça. Falou, Jesus, misericórdia, quem dera, eu estou precisando. Não, pastor? Por quê, amados? A gente precisa realmente desenvolver isso. Então, ele não saiu pregando. A vida dele foi uma pregação. Ele obedeceu a Deus num tempo em que não criam. Ele tinha a convicção de gastar os dias dele e se preparar para viver algo que nunca tinha acontecido na história. Presta atenção. Ele tinha a convicção de gastar os dias dele para construir algo que nunca ninguém tinha feito. Por causa de um convite à obediência. E a uma promessa. Você acha que ele gastou quantos anos fazendo a arca? 120, 140, dizem. Fazendo, construindo. Vamos lá ler para você entender? Vamos trazer referência. Pega lá, Gênesis 6, 22. Só para a gente ficar bem pontuadinho. Gênesis 6, 22. Vai mostrar exatamente o tempo. Gente, para nossa geração imediatista, para nossa geração agulha, porque varão, você não está entendendo. Aqui na minha Bíblia, eu tenho as anotações tudo bonitinhas, sabe? Então, assim, eu gosto de ler minha Bíblia, tá, varão? Me respeita, peraí. Eu anoto um monte de coisa aqui, eu acho ajuda. Olha lá. 6.
Eu quero que você pegue a partir do 14. 6:14. Só pra você... Porque assim, às vezes você não ia na escola dominical, né? Ou não ia na aula do pastoreamento infantil, né? Ou não sei, talvez você não era da igreja também. Então é importante a gente voltar aqui nessa parte, né? Como é que foi esse negócio, esse mistério, né? Presta atenção. No 14 diz assim: você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, e divida em compartimentos e revista de pinche, por dentro e por fora. Tá, grave isso aí, pinche. Façam com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. No 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. E coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. E eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio. Pensou? Noé ouvindo um trem desse, gente? Águas. Que isso? Águas sobre a terra. Que é isso? Chuva? Que é isso? Para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos e sua mulher, e os seus, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você os mantenha, para que eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Percebe aqui a obediência? Foi feito o convite para ele, a ordem do Senhor para ele fazer a arca. E ele diz que ele fez tudo como Deus havia ordenado. E no 7 diz assim, agora chegou a parte boa, para a gente ver o tempo que esse homem ficou fazendo isso. Para saber aqui se você dava conta ou não. Para saber se você dá conta de esperar ou não o que Deus está construindo na sua vida. Né? Então o Senhor disse a Noé, no 7, tá? Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também os casais de aves e de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover. Beleza, fez a arca, ele entrou com os animais. E ele esperou quantos dias para chover? 7 dias. Adriana, pensa comigo. Noé lá dentro da arca com aquele monte de animal, olhando para aquela secura ao redor, e 7 dias esperando a tal da chuva. Rapaz, que água é essa que vai vir? Que eu tô aqui, será que eu tô ficando doido? Você imaginou a família dele? O que poderia estar dizendo para ele? Talvez, ou não, porque eu acho que Noé era um cara tão justo, tão convicto, que a família dele descansou na palavra que Deus tinha com ele. Sabe? Claro que com certeza a gente, ser humano, é ansioso, né? Mas eu vejo um lugar de descanso, gente, muito grande na vida desse homem. Um lugar de confiança plena, uma obediência, sabe, plena. Uma paz, não tem agonia, não tem imediatismo. Ele aguardou 7 dias chover, aí começou a chover. Lentamente a água foi subindo. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. Calma. Aí você pensa, o pior já passou, né, gente? 7 dias aguardando a chuva, já passou o pior. Sendo que ele ficou uns 120 anos construindo, né, gente? Vamos contar isso aí, né? 120 anos, 140, por aí, construindo um negócio que nunca ninguém tinha feito, né? Tá. E aí diz assim, que subiu, como o Senhor tinha ordenado. Vamos avançar aqui. Vai lá agora, no versículo 16, do 7.
E os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Agora a porta fechou. Agora não tem para onde correr, né? E aí choveu 40 dias. 40 dias durou o dilúvio. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. E as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. E lá no 24 diz assim, no 24, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vamos lá, gente. 120 anos construindo, mais 7 dias esperando chover, mais 40 dias chovendo, e agora ele aguardou 150 dias dentro da arca, sem se mover para nenhuma direção, sem aguardar, ouvir nitidamente a voz do Senhor. Que nível de descanso é esse, gente, no Senhor? Que nível é esse de fé, Reginaldo? Meu Deus, você que gerar uma realidade que nunca ninguém gerou, construir algo que nunca ninguém fez, 150 dias de água. E aí, no 8 diz assim, e Deus se lembrou de Noé. Ó, Deus se lembrou, gente, 5 meses depois. Deus se lembrou de Noé e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Eu acho que nesse momento aqui surgiu aquela frase, deixa a água baixar. Sabe, já viu aquela piadinha? Vamos deixar a água baixar? Foi nessa hora aqui que eu acho que surgiu esse meme, entendeu? Vamos deixar a água baixar. Foi nesse momento. Então Deus se lembrou de Noé. Deus tinha se esquecido? Não. Mas era necessário aquele processo. Era necessário aquela forma, aquelas etapas. E as águas, e aí no 2 diz assim, as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou, e as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, a fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Aí você pensa, agora eles vão sair, né? Não, queridos. Mais espera, mais aguardo. Olha aí, ó. E diz assim, e no 17º dia do mês, a arca pousou na montanha do Ararat. Aí você pousou, parou. Agora todo mundo vai sair feliz da vida, vai sair desse lugar, né, de confinamento. Aleluia. Chegamos ao lugar da promessa. Calma. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, e apareceram os topos da montanha. E passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Aí no 10 fala assim também, ó. Noé esperou mais 7 dias e soltou uma pomba. E depois soltou de novo essa pomba. É um processo de espera, você percebe? É um processo de um descanso, de uma confiança, de um lugar de fé, de um lugar de confiança plena, de promessa. Que é isso? Que meu Deus, isso é padrão de justiça, amados. Não tem agonia, não tem desespero, não tem ansiedade, sabe? Tem confiança na palavra que o Senhor tem. E aí no 12 diz assim, e ele esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, para a pomba buscar uma folhinha para ver se ele podia sair. Aí no 13 fala assim, e no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra, e Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Aí no 15 fala assim, ó. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua família, e seus filhos e suas mulheres. E você vai comigo no 20. No versículo 20 diz assim, e depois Noé, quando ele saiu da arca, depois desses dias todos, de aguardar, de ouvir atentamente, de temer ao Senhor, de obedecer ao Senhor. No 20 diz assim, e depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves impuros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável,
e disse a si mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem. E aí vocês sabem um pouco mais adiante. Mas olha que interessante. Sabia que Noé poderia ter idolatrado a promessa, Rodolfo, da terra seca? Noé, ele poderia ter idolatrado tanto viver a promessa, que ele ia passar manhã, tarde e noite só pensando nisso. Quando ele saiu da arca, ele não foi desfrutar e viver a promessa de pisar na terra. Ele foi levantar um altar. Por isso que Noé agradava a Deus. Porque o cara era fora da caixinha, gente. E aí você vê Ló. Vamos lá ver Ló. Agora você vai lá em Gênesis 19. Para a gente poder caminhar para o fim. Está bem pertinho, Gênesis 19. Olha a diferença do que Ló fez. Gênesis 19, 15. Diz assim: deixa eu pegar aqui certinho o ponto. No 10. Não, peraí. Vou passar aqui para ficar mais fácil. 15. 19, 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Que homens? Os anjos, tá, gente? Como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. E assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você estará morto. Isso aqui era a cidade de Ló, que estava sofrendo juízo. E Deus mandou um anjo lá, anjos para trazer livramento para casa e para a família dele. E falou: corre, bora, anda. E o que aconteceu? E no 18 diz assim: Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, sou servo. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me da vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui, perto, há uma cidade pequena. Então, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele, o anjo, tá, gente? Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade do qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. E quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que no 25, e assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar que tinha estado diante do Senhor. Por quê? Porque foi Abraão que intercedeu, pedindo para o anjo salvar Ló. Mas Ló não seguiu a direção. Ló não tinha um sacerdócio que ouvia o convite da obediência, que ouvia o convite, sabe, da dependência de Deus, da espera, do aguardo. Ele falou: vá para tal cidade nas montanhas. Ele: não, eu quero ficar aqui nessa cidade pequenininha. E ele falou: tá bom, fica aí então, teimosinho, mas eu te falo uma coisa, não vou destruir essa cidade, mas fique esperto. E ele perdeu a sua mulher. Olha que interessante. Vamos fazer o comparativo. Noé recebeu visita de anjo, gente? O anjo foi visitar Noé? Não, uma palavra do Senhor foi suficiente para a obediência. Um convite à fé e à obediência foi suficiente para aquele homem passar essa vida inteira construindo tudo aquilo, protegendo, seguindo as orientações, passando betume, aguardando, sabe, aguardando, permanecendo em Deus, permanecendo em Jesus, sabe? E Ló não.
Ló agoniado, apressado. Perdeu quem? A sua casa, a sua família. Então, os dois tiveram um cenário de juízo de Deus e receberam direções para salvar o quê? Suas famílias. O anjo visitou Ló, mas ele foi infiel à ordem que recebeu, alternando o destino dado pelo anjo. Quando mudamos a direção que o Senhor está nos entregando, nossa casa olha para trás. Não ser fiel com a palavra recebida faz com que os que estão conosco fiquem num lugar de insegurança. Ló expôs a casa dele, Noé não expôs, por mais que tenha sido extremamente desafiador. Noé edificou um lugar de proteção. Ele construiu um lugar de proteção. Ló não. Ele expôs o coração, a família, a esposa, a casa. Isso fala de sacerdócio. Isso é muito forte, amados. Então, assim, isso me dá muito temor. Muito temor. Muito temor mesmo. Noé, por ser fiel, edificou, guardou, conduziu toda a sua família a entrar na arca. E eles subiram na arca, mesmo 7 dias antes de chover. Se o evangelho que nos propomos a viver não tocar primeiro a nossa casa, certamente fomos vencidos pelo espírito dessa era. Estou finalizando. Se o evangelho que a gente está se propondo a viver não alcança a nossa casa, certamente nós estamos enganados, seduzidos, sabe, pelo espírito dessa era, que é o espírito da desobediência, que foi o caso de Ló. A visitação de Deus nas famílias nem sempre resolve o problema. Como assim, pastora Ju? O anjo foi lá e visitou Ló. Resolveu o problema? Por que não resolveu, Sileide? Porque ele não quis seguir a direção. Ele não quis ouvir a direção. Ele não trouxe aquela casa, aquele lugar, para um lugar de segurança e proteção e fé e descanso. E expôs. Então, Ló teve um anjo em sua casa, enquanto Noé apenas ouviu. Mas a resposta à visitação é validada pelo comportamento. Toda a casa de Noé creu que ele havia ouvido a Deus, porque seu comportamento era de alguém que estava edificando salvação para a sua casa. Você está edificando salvação para a sua casa? Para você? Você está realmente obedecendo e construindo essa arca? Você está realmente verificando se tem alguma brecha nessa arca? Você está verificando se foi passado o betume? O betume é a proteção para não apodrecer essa madeira, para ela resistir, para tampar as brechas. Sabe? Você está verificando, sabe, a construção, a segurança, sabe, dessa edificação? E a nossa conclusão, em Lucas 18:8, a palavra de Deus nos fala: haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Haverá uma fé como a de Noé? Como a minha e como a sua? Na terra? Sim, em nome de Jesus, haverá. Haverá aqueles que resistem ao curso natural da apostasia, do engano, das distrações, fluindo em obediência e na expectativa de experimentar algo que ainda não foi vivido. Quantos aqui querem experimentar algo que você ainda não viveu? Noé também. Noé também queria viver algo que ele ainda não tinha vivido, tipo chuva. Chuva. Ele nunca tinha vivido chuva. Mas ele estava na expectativa. Ele estava tanto na expectativa que ele construiu uma arca. E não foi qualquer arca. Ele fez conforme o Senhor orientou. Ele não queimou etapa. Ele não pulou etapa. Então, tudo que o Senhor tem colocado diante de você, para edificação, para construção da sua arca, para que você viva as promessas do Senhor, faça. Se mova.
está chegando o dia do juízo. O Senhor podia ter vindo e ter feito uma arca assim, mas precisava ter o mover, precisava ter a ação. Vamos ficar de pé nesse momento? É uma palavra muito simples, amados, muito simples mesmo, mas é uma palavra de despertamento, de lembrete, sabe? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O dia do juízo está aí. E nós precisamos decidir se nós vamos ser como Ló ou como Noé. Nós precisamos tomar uma decisão. Se nós vamos ouvir com clareza ou se nós vamos ignorar a direção do Senhor para nós. Nós precisamos decidir se nós vamos lutar pela edificação e a construção dessa cesta de proteção, ou a gente vai deixar as coisas fluírem como se fosse dar certo. Gera muito temor no meu coração essa palavra. Mas que o Senhor nos ajude. Eu quero que você ore nesse momento e peça ao Senhor graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você, homem e sacerdote, que carrega essa responsabilidade sacerdotal de ouvir a Deus e direcionar a sua casa, principalmente. Você, mulher, que carrega a direção e o encargo de aguardar, de esperar e ouvir ao Senhor também. E confiar no Senhor também. Espírito Santo, nós nessa noite nos submetemos a Ti, Senhor. Deus, nós não temos uma palavra robusta aqui, Senhor. Nós temos o simples, Senhor, nessa noite, Senhor. Nós temos o básico, aquilo que o Senhor quer nos relembrar nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, porque as distrações desse mundo são muitas. Deus, os ataques desse mundo são muitos, Deus. As distrações, as ocupações. Deus, é o espírito dessa era, o espírito da desobediência. Tenta de todas as formas nos enganar e nos envolver. Deus, mas tem misericórdia de nós. Será que você pode orar e pedir ao Senhor misericórdia? Será que você pode pedir para o Senhor misericórdia? Em nome de Jesus, coloca a mão nos seus ouvidos nesse momento. Coloca a mão nos seus ouvidos. A Bíblia fala que Noé e Ló ouviu o convite. Ouviu a palavra de direção. Eu quero que nesse momento você coloque a mão nos seus ouvidos e eu vou orar. E tudo que estiver impedindo a sua audição, tudo que estiver impedindo você de ouvir com clareza, vai sair agora, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, tudo que impede os meus irmãos e as minhas irmãs de ouvirem com clareza a sua voz, é repreendido agora. Tudo que impede, tudo que atrapalha o entendimento, tudo que traz distrações, que traz, Deus, afastamento da Tua presença, Deus, que traz desânimo, que traz, Senhor, dificuldade de discernir, eu repreendo em nome de Jesus, Deus. Abre os ouvidos de todos nós, Senhor, para ouvirmos, para nos lembrarmos das Suas palavras, das Suas promessas, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para nos lembrarmos, Senhor, que o grande dia está chegando, o dia do Senhor está chegando, e nós veremos o Rei, e nós veremos o Senhor. Que nós estejamos sensíveis, que os nossos olhos, Senhor, estejam sensíveis a Te ver, que os nossos ouvidos estejam sensíveis. Coloca a mão na sua mente agora, na sua mente. Em nome de Jesus, toda apostasia, todo engano dessa era, toda mente cauterizada, toda mente permeada pelos enganos, pelas luxúrias desse mundo, pelas coisas desse mundo, Deus, pelo padrão desse mundo, sai agora em nome de Jesus. Que venha sobre os meus irmãos, Deus, a mente de Cristo. Que venha sobre eles o descanso das promessas do Senhor. Que venha sobre eles, Deus, a mente de um justo, a mente justificada, santificada. Em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, Senhor, das friezas desse mundo, Senhor. Guarda os meus irmãos, Senhor Jesus,
levante suas mãos agora e peça: Senhor, eu preciso ser um odre novo. Eu preciso ser um odre novo, Senhor. Deus, eu não quero correr a jornada até aqui, Senhor, e ser um odre velho. Eu preciso de ser um odre novo, Senhor, que suporta aquilo que o Senhor quer derramar nesse tempo. Eu acredito, Espírito Santo, no seu derramar nesse tempo. Eu acredito, Espírito Santo, no seu derramar nessa era. E eu quero viver o derramar do teu Espírito. Em nome de Jesus. Toda frieza sai das nossas vidas. Em nome de Jesus, a apostasia sai das nossas vidas. E que se abra o céu, vem, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Marcar um novo tempo nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa igreja. O Senhor, Ele quer mover, Ele quer nos movimentar para o novo. E você precisa decidir ver os céus abertos. Você precisa decidir ver a chuva descer sobre você. Você precisa decidir viver o novo de Deus. Ele está derramando. Amém? Diga comigo: Senhor, eu quero ver a tua chuva, o teu derramar, as suas promessas se cumprirem e serem derramadas sobre mim, sobre nós, nesse novo tempo, em nome de Jesus. Eu renuncio à frieza. Eu renuncio às distrações. Eu renuncio à falta de fé. Eu renuncio o medo. Eu renuncio o autogoverno. E eu entrego a minha vida a Ti. Amém? Alguém que fez essa oração também deseja se reconciliar com Cristo hoje, deseja receber a Cristo hoje, sabe, retornar a sua caminhada com Cristo hoje? Se tiver alguém, pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Se tiver alguém que deseja realinhar seu caminho, sua rota, abre as comportas do céu chover, Senhor, e faz chover. Faz chover.
Jesus virá como chuva e descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Muitas vezes nós olhamos para homens da envergadura de Noé, olhamos para homens da envergadura de Daniel, homens da envergadura de Paulo, e olhamos para nós, para as nossas debilidades, para as nossas limitações, mas ouvindo tudo que o Senhor falou, tudo que a Ju trouxe aqui, eu me lembrei de uma coisa, muito simples inclusive, mas eu penso que ela é determinante. A cada dia que passa, irmãos, eu tenho entendido mais e mais que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que hoje para nós são referência, eles começaram a jornada deles muitas vezes duvidando de si mesmos. Abraão, o próprio Noé, Moisés e tantos outros. Mas o que eu observo no comportamento desses homens e mulheres de Deus não era um pensamento de grandeza, não era um pensamento de que um dia muitos iriam ouvir falar deles, muitos ouviriam sobre as suas grandes realizações, muitos ouviriam das suas grandes feitos. Não, eles apenas decidiram permanecer fiéis e seguir o convite do Senhor. Então, eu quero fechar esse momento trazendo essa reflexão para o seu coração. Tudo que o Senhor Ele está a nos encorajar a viver, a responder nesse dia, não é olhar para o fim e olharmos para Noé da agora, olhando para trás e vendo a envergadura de quem ele foi, ou Abraão, ou Moisés, ou Paulo, ou Daniel, ou qualquer um outro, ou Elias, mas é olharmos para o nosso hoje e para o momento em que eles foram chamados pelo Senhor a viver pela fé, e eles decidiram tão somente permanecer. Então talvez a palavra que eu e você temos saído do nosso coração aqui, uma delas, né, é que eu quero trazer aqui como um acréscimo, isso é, olha, permaneça, continue, persevere, continue crendo. Você acha que Noé, em todo esse processo, sofreu inúmeros ataques de incertezas, de dúvidas? Ele era homem como nós, mas ele decidiu acreditar. Então não fique olhando para aquilo que pode ser daqui a 10, 20 anos. Olhe para agora e decida continuar, permanecer, perseverar no chamado que o Senhor tem para nós. Haverão dias bons, haverão dias maus, haverão muitas situações e circunstâncias no meio do caminho, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível
agradarmos a Deus, porque é ela que vai nos fazer permanecer fiel em toda circunstância. Amém? Glória a Deus. Então que de fato, querido, essa realidade ela seja assim estruturada na sua alma. Permaneça. Talvez você está no meio do dilúvio, talvez você está esperando o barco ser construído, você nem começou a construir. Talvez você já construiu o barco, está esperando a chuva. Eu não sei em que fase, se você entendeu, foram fases. Eu não sei em que fase você está vivendo, mas uma coisa eu sei: para qualquer uma dessas fases, o que você vai precisar é permanecer crendo. Permanecer crendo. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, nós queremos mais uma vez entrar na Tua presença em oração, dizer que nós queremos permanecer crendo. Não importa, Senhor, o momento, a fase, a realidade, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do desafio, Senhor, nós queremos permanecer crendo. No dia bom, no dia mau, quando as águas não vem, ou quando os dilúvios já começou, Senhor, no meio do mar, ou já parados no momento de descer, Senhor, não importa, que o Senhor possa gerar em nós essa fé. A Tua palavra diz que é o Senhor quem nos acrescenta fé. Então nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, dizendo: acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos, Senhor, essa fé, para que continuemos a perseverar e perseverar e perseverar e nunca desistir, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Teremos integração hoje? Não, amém. Vamos orar então para o Senhor poder nos levar de volta para casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui que vieram estarmos juntos aqui, todos nós, nesse domingo, último domingo do mês de maio. Senhor, obrigado por este domingo, obrigado pela vida de cada um que veio aqui cultuar junto ao Senhor, adorar junto ao Senhor. Eu sei que o Senhor está levando-os de volta, abençoados com palavra, com alimento, com fortaleza. Senhor, leva-nos debaixo da Tua proteção de volta para nossas casas, livra todos aqui do acidente, de todo tipo de, Senhor, de ação do inimigo, que todo mundo chegue em casa tranquilo, debaixo de bênção, Senhor amado, aquele que vai para mais longe, aquele que vai para mais perto, e que a semana seja uma semana de fé, de crescimento, uma semana de bênção, no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga amém. Então Deus abençoe, querido, vá em paz, abraça aí pelo menos uns 20 irmãos, e nós nos vemos aí nas mesas, e no próximo domingo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.